Uma boa noite a todos. Iniciando nossa última aula de projetos elétricos industriais. Na aula de hoje nós iremos falar sobre os dispositivos de proteção do sistema, do circuito, né? Lembrando que se nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos focar um pouco mais no dimensionamento destes dispositivos. Como essa é a última aula e as nossas aulas estão sendo um pouco corridas, infelizmente não vai dar para mostrar o dimensionamento. Então, nós vamos fazer apenas fazer um bate-papo, né? Um resumo dos principais dispositivos, mostrar o princípio de funcionamento dele e onde é que eles são utilizados. Então é uma aula bem interessante. Se nós estivéssemos em uma aula presencial, né, essa aula, normalmente antes dela, eu solicito que vocês façam uma apresentação, um seminário a respeito destes temas, porque é muito interessante, muito importante que vocês saibam como ou pelo menos tenham a noção de como é que esses dispositivos funcionam. Quais dispositivos? Os principais que nós iremos ver hoje: um disjuntor, fusível e um relé térmico. Então, é interessante e importante que vocês saibam como é que esses dispositivos funcionam. Eu vou tentar melhorar aqui, vou me aproximar um pouco do computador, tentar melhorar o áudio. Bem, antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria deixar alguns recados aqui para vocês. O primeiro deles é sobre a nossa avaliação. Nós teremos uma avaliação online que acontecerá na terça-feira. Terça-feira deixa eu ver aqui o dia. Dia 4. Dia 4, né? Então, terça-feira, dia 4, vocês farão uma avaliação online. O horário, eu ainda não sei qual horário vai ficar disponível para vocês. Assim que a coordenação passar essa informação, eu passo para vocês e acredito que a coordenação também fale com vocês a respeito do horário. Vai estar disponível de tal hora a tal hora, essa avaliação para que vocês possam fazer. E os assuntos são os assuntos que nós vimos, né, das nossas aulas. Então, desde o início, eu peço para que vocês anotem, né, as principais informações para auxiliar nos estudos, né? É sempre bom a gente pegar os pontos principais da aula, anotando, para na hora de estudar facilitar, né? Você relembrar daquilo que nós falamos aqui nos slides. Então, mais uma vez, nossa avaliação na terça-feira, dia 4. Eita, aparecendo o U aqui, né? (4 de agosto). Então, essa é uma das avaliações. Outra coisa que eu vou solicitar a vocês, outra recomendação, é sobre as atividades que foram solicitadas no início da pandemia. Eu gostaria que vocês me enviassem. Vou estabelecer um prazo aqui até sexta-feira da semana que vem. Então, aqueles que não enviaram para mim
acredito que eu não recebi de ninguém esse trabalho de projetos elétricos. Então, mandem para mim o trabalho. Se tiver dúvida, podem entrar em contato para tirar as dúvidas. E me entreguem até sexta-feira. Eu acredito que a turma semipresencial não, não pegou esse trabalho, porque até aquele momento as turmas estavam separadas, né? E acho que só solicitei para a turma da noite. Então vai ser válido também para a turma do sábado. E aí eu faço um outro vídeo e mando lá para o portal explicando como. Faço um vídeo, acho que já tem um vídeo já pronto. Aí mando para vocês lá no portal ou lá no grupo explicando como é que vai ser esse trabalho. Ou então vocês podem também acessar no portal, assim como foi feito logo no início da pandemia, né, quando foram solicitados esses trabalhos. Então seria a nossa segunda avaliação. Na verdade, a primeira foi essa, né? A primeira avaliação foi essa, será essa. A segunda avaliação será a avaliação online. E eu tinha solicitado um, tinha passado um exercício para vocês e solicitei para que vocês enviassem para mim. Eu vou contar como uma avaliação também. Então envie para mim, no máximo até sexta-feira da semana que vem também. Eu vou estender o prazo, mais uma vez. E aí é a última vez que eu vou estender esse prazo, né? Porque eu estendi para até sexta-feira, né, amanhã. E aí eu vou estender para até a próxima sexta, porque já são muitos trabalhos para serem entregues, né? Então até sexta-feira da semana que vem me entreguem essas duas atividades. A atividade do início da pandemia e a atividade que eu solicitei na aula passada, que foi, se não me engano, dimensionamento de uma pequena indústria, né? Para você dimensionar os quadros da os quadros de iluminação, os quadros parciais, né? E o quadro de força. Então entreguem até sexta-feira. Alguns já me entregaram já, então eu vou começar a corrigir e já atribuir uma nota. Cada uma delas vale 25 pontos. Os outros 25, eu vou ver com a coordenação como é que será elaborada essa última nota. Possa ser que uma delas seja a participação, né? Um critério seja a participação, mas isso eu vou determinar ainda com a coordenação, como é que será essa última avaliação. Então vamos iniciar a nossa aula. Vou colocar meu e-mail aqui. Alguém me solicitou, a Emerson me solicitou o e-mail. Não, meu e-mail é esse aí. Tá aí no chat. Então são esses recados, né? Vamos iniciar a nossa aula. Como eu falei, essa última parte ela é dedicada ao dimensionamento dos dispositivos de proteção. Mas como nós estamos sem tempo, vamos apenas fazer um resumo dos principais dispositivos e mostrar o princípio de funcionamento deles. Acredito aqui que alguns de vocês já conhecem esses dispositivos. É uma boa oportunidade de aprender mais um pouquinho, né, de trocar experiência. Isso quer dizer que eu também posso aprender um pouco, né? E se alguém quiser falar alguma coisa, quiser interromper a aula para falar alguma coisa, dar algum exemplo, pode ficar à vontade, né? Essa aula é bem interessante. Então, os dispositivos de proteção, como o nome já sugere, né? Eles são utilizados para proteger os equipamentos ou o circuito. Então, nós temos aí vários dispositivos de proteção.
Os principais que nós iremos falar são disjuntores, fusíveis e relé térmico. Temos outros, como por exemplo, disjuntor motor, dispositivo de proteção contra surtos, sobretensão, surtos, DPS, IPS, então tem vários, mas nós iremos focar somente nesses três, disjuntores, fusíveis e relé de sobrecarga, porque eles são bastante utilizados em eles são bastante utilizados para a proteção de motores, já que os motores são as principais cargas, né, em um circuito industrial, então eles são utilizados mais para este fim. Então, falando um pouco sobre os disjuntores, né, que tem esta aparência aqui, ó. Então, vou ler aqui a definição do que é um disjuntor e logo em seguida a gente faz um comentário mais aprofundado, né? Então, disjuntores são dispositivos de proteção capazes de proteger circuitos elétricos, tendo como função básica o desligamento do circuito e como função secundária permitir a operação através de alavanca liga e desliga. Então, o disjuntor tem duas funções, na verdade, né? Então, a primeira delas e a principal é a proteção. Tem a função básica de proteger. O desligamento que ele se refere aqui é fazer a proteção do circuito. E a segunda função dos disjuntores é a permitir a operação, ou seja, fazer a manobra do circuito. Então, disjuntores têm duas finalidades, né? Eles servem para proteção, para manobra. Proteção e manobra. Aí eu pergunto a vocês, proteger o quê? Para que o disjuntor serve? Ele serve para proteger um equipamento ou ele serve para proteger outra coisa? Opa, aqui é um A. Para que um disjuntor serve? Além de ligar e desligar, né, o circuito de uma residência, por exemplo. Além disso, ele serve para quê? É para proteger os equipamentos que estão dentro de casa? Bom, aí, professor, Exatamente, professor. Ah, Tanto o equipamento quanto a fiação, né? Os condutores. Basicamente, o disjuntor tem duas finalidades de proteção: contra sobretensão ou curto-circuito. isso. É isso mesmo que a gente vai falar, né? Agora, só um porém aí é com relação aos equipamentos. Ele protege o equipamento? Protege, porque ele vai desligar, né? E vai desalimentar o equipamento. Mas a principal função de proteção é a proteção do circuito. Ou, em outras palavras, a proteção dos cabos e fios daquele circuito. Então, lembre que o disjuntor ele é dimensionado de acordo com a corrente que vai passar pelo circuito. E essa corrente ela influencia no aquecimento dos fios e dos cabos. Logo, a principal função do disjuntor é proteger os fios. Possa ser que secundariamente ele proteja o equipamento, mas a principal função é proteger o circuito. E aí, como você falou, né, William, ele serve para ele tem dois tipos de proteção. Ele serve para dois tipos de proteção. Ele serve para proteção, ele tem a função de proteção contra sobrecorrente. Na verdade, é sobrecorrente, é corrente alta. Sobretensão é tensão alta. Nesse caso, ele não vai desarmar porque, vamos supor que a tensão seja 220 e subitamente ela aumentou para 250. Ele não vai aumentar, ela não vai desarmar porque a tensão aumentou. Na verdade, o desarme aqui é contra a sobrecorrente, a corrente alta.
Então, a proteção é contra sobrecorrente ou correntes altas. Então, se nós tivermos aí um disjuntor de 63 amperes, isso quer dizer que até 63 amperes ele não desarma. Ultrapassou 63 amperes, nós temos uma sobrecorrente, uma corrente alta, ele desarma. E além da sobrecorrente, ele tem a função de manobra, ou seja, ligar e desligar o circuito. Opa, proteção, eu coloquei manobra. Desculpa, está errado aqui. Não é manobra não, o que eu quis dizer. Na verdade, é a proteção contra curto-circuito. Não é manobra, é curto-circuito. Então, como nós sabemos, em um curto-circuito, a corrente é muito alta e o disjuntor ele serve para interromper essa corrente alta, né? Então tem essas duas funções de proteção, a proteção contra sobrecorrente e a proteção contra curto-circuito. Então a sobrecorrente ela pode acontecer num espaço longo de tempo, né? Relativamente longo de tempo. Já o curto-circuito é num espaço muito curto de tempo. A corrente ela vai lá para cima num espaço muito curto. E aí nós temos que ter dispositivos dentro dos disjuntores para fazer funcionar, né, para fazer a proteção contra esses dois surtos. Então nós temos um dispositivo dentro do disjuntor que protege, tem a finalidade de proteger contra a sobrecorrente, e um dispositivo que tem a finalidade de proteger contra o curto-circuito. Então, vou falar ele um pouco mais à frente, mostrar aqui a imagem dos disjuntores, né, que vocês conhecem com certeza. E aqui seria uma espécie de esquema, né, de funcionamento do disjuntor internamente. Nessa posição aqui o disjuntor está desligado, né, porque os contatos estão abertos. Então a corrente não passa, né, supondo que a corrente passe por aqui, ó, por esse circuito, passa pela bobina, né, imanta a bobina e segue seu caminho. Chega nos contatos aqui, né, se o contato estiver fechado, a corrente passa, se estiver aberto, né, a corrente não passa. Desculpa. Então nessa situação, o disjuntor está desligado e no disjuntor ligado os contatos estão fechados. Isso quer dizer que você puxou uma alavanca, né, em algum lugar aqui, né, movimentou uma alavanca e essa alavanca no disjuntor, uma alavancazinha aqui em cima, ó, essa alavanca de algum modo fez com que os contatos fechassem, né? E aí nós temos duas formas de proteção, como nós falamos, né? Nós temos a proteção contra sobrecorrente e curto-circuito. Então, temos dispositivos para fazer a proteção contra sobrecorrente ou sobrecarga e curto-circuito. Então, nesse desenho aqui, ó, nós podemos ver esses dois dispositivos de proteção internamente no disjuntor. Nós temos uma proteção que é composta aqui por um dispositivo que é composto por um par bimetálico e outro dispositivo que é composto aqui por uma bobina. Então, a bobina ela tem a função de proteger contra o curto-circuito. Então, quando a corrente é muito alta aqui, ó, quando a corrente é muito alta, a bobina ela se imanta, né, vira um eletroímã e acaba nesse desenho aqui. Não quer dizer que todos os disjuntores tenham esse mesmo esquema aqui dentro, né, essa mesma construção aqui por dentro dele, mas aqui é só uma representação. Então, nesse desenho aqui, o que vai acontecer
é que quando a bobina for imantada, né, devido à corrente muito alta, né, ela vira um ímã, atrai esse outro dispositivo aqui, ó, esse mecanismo. E esse mecanismo acaba atuando aqui em outros mecanismos que no final das contas faz abrir ou fechar, nesse caso abrir, né, quando a bobina for imantada, ele abre os contatos, né? Esse conjunto aqui de mecanismos, né, acaba abrindo os contatos. Então, o responsável pela proteção contra curto-circuito é o circuito eletromagnético, né? Então, aqui é dispositivo contra curto-circuito. E o dispositivo está sendo mostrado aqui em verde e amarelo, né, que é chamado de par bimetálico. Ele é responsável pela proteção contra sobrecorrente ou corrente alta, né? Aqui é a proteção contra sobrecorrente. E aí, como é que é o princípio de funcionamento aqui da sobrecorrente? Ou sobrecarga, né? Se for no motor, se a corrente for muito alta, ou se a carga for muito alta, né, maior do que a carga nominal, a corrente tende a aumentar. E aí nós teremos as duas situações, sobrecarga e sobrecorrente. Então, no par bimetálico, em que a corrente aumenta, mas ela aumenta de uma maneira mais demorada do que em um curto-circuito, que a corrente vai lá para cima quase que instantaneamente. No par bimetálico, a corrente alta faz com que esses dois dispositivos aqui são duas fitas metálicas, né, duas lâminas metálicas que têm coeficiente de dilatação diferente. Isso quer dizer que quando a temperatura varia, né, no caso a corrente vai aumentar. Quando a corrente aumentar, o par bimetálico ele tende a aumentar de tamanho e como nós temos metais diferentes e consequentemente coeficientes de dilatação diferentes, um metal aqui vai aumentar, se expandir mais do que o outro. Então vamos supor que o verde aqui, ó, se expanda mais do que o azul. Pelos dois está passando a mesma corrente. Pelos dois, a mesma variação de temperatura. Porém, como os metais aqui têm coeficientes de dilatação diferentes, um vai se expandir mais do que o outro. Como eles estão colados, eles estão juntos, o que vai acontecer é que esse par bimetálico ele tende a se envergar. Então, ao invés do verde aumentar mais do que o azul e ultrapassar aqui, né, o azul, o que vai acontecer é que o azul vai segurar o verde e eles vão acabar se dobrando. Vamos supor que ele se dobre aqui para a esquerda. E aí, vamos imaginar que ao se dobrar para a esquerda, esse dispositivo aqui, ele acabe atuando aqui no mecanismo para abrir os contatos. Então, as duas proteções funcionam dessa forma, né? Um por eletromagnetismo, na bobina, e o outro devido à dilatação térmica, né? Que é a proteção térmica, chamada proteção térmica. Alguém não entendeu, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida? Quer fazer mais algum comentário? Bem, então, nós temos aí dois tipos de disjuntores, os chamados disjuntores DIN, que são aqueles mais fininhos, né? A gente encontra em quadros de disjuntores, aqueles mais finos. E que tem uma aparência, dá a impressão de ser mais antigo, na verdade porque ele é mais robusto. São os disjuntores UL ou o NEMA, né? Chamado NEMA também. Aqui são as aparências.
E aqui nós temos a simbologia. Essa simbologia ela é muito utilizada em diagramas elétricos, diagramas de motores, né? Diagramas de, de máquinas, onde são utilizados disjuntores. E o que é que essa simbologia quer nos dizer? Deixa eu só adiantar aqui uma. Pronto. Eu volto agora para a simbologia. Nós temos, além disso, três tipos de disjuntores, né? Classificados de acordo com o tipo de rede que vai passar por ele, tipo de tensão que vai passar por ele, né? Se for uma tensão monofásica, uma rede monofásica, nós utilizaremos um disjuntor monopolar. Se for bifásica, um disjuntor bipolar. Se for trifásica, um disjuntor tripolar. Os disjuntores eles têm os contatos principais, né? As partes deles, os contatos principais, né? Que é um parafusinho, você vem com o fio ou o cabo, né? Conecta aqui nos contatos principais. Esses contatos, eles aqui no próprio disjuntor, ele já vem dizendo, ele vem informando, né? Com uma simbologia. Vamos imaginar que a simbologia esteja aqui, com os números indicando quem seria a espécie de entrada e quem seria a espécie de saída desse disjuntor. Aí normalmente vem uma simbologia aqui, 1, 2, e um desenhozinho aqui, né, um símbolo aqui, informando como é que é a conexão. Então vamos imaginar que 1 aqui seja a entrada do disjuntor e o 2 a espécie de saída do disjuntor, né? Onde você vai conectar o equipamento à carga, né? Aqui você conecta a rede e aqui embaixo conecta-se a carga. Numa rede monofásica, nós teremos fase neutro, e o disjuntor ele é sempre utilizado na fase, né? Não é utilizado no neutro, não é para interromper o neutro, somente a fase. No bifásico, nós teremos duas fases, né? Por isso que nós temos aqui 4 conexões, né? Duas entradas principais e duas saídas, porque são duas fases. Se for um sistema que tenha fase neutro, o disjuntor é conectado somente às fases. O neutro passaria direto, né? Passaria direto. Não é necessário interromper o neutro. E no trifásico, obviamente, né? 6 conexões para serem conectados aqui à rede trifásica. A entrada da rede trifásica que vem da rede mesmo, da alimentação, né? 3 fases. E aqui embaixo sai os condutores para a carga. Algo importante, vamos supor que esse disjuntor aqui, ele seja utilizado em um motor trifásico. Ele está lá num quadro e ele vai ser utilizado em um motor trifásico. Então, tá aí, vamos supor que esse motor ou esse disjuntor tenha dado defeito e você não está encontrando um disjuntor tripolar para substituir esse disjuntor que deu defeito, esse disjuntor tripolar que deu defeito. Eu poderia, por exemplo, utilizar 3 disjuntores monopolar. O que é que vocês acham? Eu não estou achando um tripolar aqui na minha cidade, na minha região. Eu só tenho 3 monopolares. Poderia utilizar os 3? Professor, se for para tirar do prego, até que sim, mas a NBR 5410 proíbe e também o fabricante não recomenda Pode não. usar um disjuntor monopolar no circuito tripolar. Pode não, isso mesmo, não pode mesmo não. Por que que não pode, ó? Primeiro por causa das normas, né? E uma outra situação, né, o justifica a aplicação da norma, é a situação, por exemplo, vamos supor que seja um motor trifásico, né? Nós sabemos que no motor trifásico, obviamente, ele só vai funcionar com as 3 fases. Ele pode funcionar com 2? Não.
Ele pode até funcionar, ele pode até girar com duas fases, mas tenha certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai ser danificado. Então, se faltar uma fase, né? Faltou uma fase aqui. O motor já estava girando. Ele vai continuar girando, mas meio capenga, né? Aí ele vai começar a aquecer e vai queimar, né? Vai danificar as bobinas. Então não pode. Então, se por algum motivo, né, você substituir esse tripolar por três monopolares e desligar somente um e deixar dois acionados, né, o motor ele vai sofrer um dano mais à frente, né? Então, tecnicamente não é possível fazer isso, né? Não é recomendado fazer isso, na verdade não pode de jeito nenhum. Não pode fazer isso por este motivo, porque se você interromper uma fase, você vai danificar o equipamento trifásico. E apenas fazendo um comentário aqui sobre a simbologia. Então, a simbologia que está sendo apresentada aqui, né? Esse da esquerda é a simbologia do disjuntor monopolar, disjuntor bipolar, o do meio, e o da direita do disjuntor tripolar. E o que é que representa esse monte de desenhozinho aqui, ó? Primeiro, vimos que o disjuntor, vou apagar esse monte de coisa, ele tem duas proteções, né? A proteção contra curto-circuito e a proteção contra o sobrecarga, né? A proteção térmica. Então, na simbologia, nós temos a proteção térmica, isso aqui representa o relé térmico, ó. Essa é a simbologia da proteção térmica. E esse I maior, tá? Que tá assim, a letra I e o sinal de maior que. Significa que quando a corrente for maior do que a dimensionada para aquele disjuntor, ele vai atuar aqui nessa chave, ó. Então ele atua ou por corrente muito alta, né? Corrente alta, como por exemplo curto-circuito, ou atua com a sobrecorrente no par bimetálico aqui, ó. Então essas duas funções aqui, ó, elas estão interligadas no contato aqui da manobra que vai desarmar aqui a chave, né? Que no final das contas o contato aqui é uma chave aberta ou fechada. Então, interpretando a simbologia, o que ela quer nos dizer é isso, né? Que nós temos duas proteções, a proteção contra a proteção térmica e a proteção contra curto-circuito. Quando a corrente for maior do que o estipulado, ela abre a chavezinha aqui, né? Abre os contatos, desarma sozinho. E uma última informação a respeito do disjuntor é que o disjuntor ele é reutilizável, né? Então, se por acaso ele desarmar por algum motivo, né, por curto-circuito ou sobrecorrente, você pode armar depois lá, rearmar o disjuntor. Porém, quando isso acontecer, você tem que saber por que foi que aconteceu o desarmamento lá do disjuntor, o desarme do disjuntor. Então, não é recomendado, né, tá no circuito do motor, o disjuntor desligou, você ir lá religar o disjuntor. Então, você vai primeiro averiguar o que foi que aconteceu, para depois rearmar o disjuntor. Porque se estiver acontecendo curto-circuito, aconteceu um curto-circuito, o disjuntor desarmou, você vai lá e arma de novo. Mas os fios lá, os condutores estão curto-circuitados, né? Está em curto-circuito ainda. Isso quer dizer que assim que você ligar, o disjuntor vai desarmar de novo, né? E pode provocar um dano ainda maior. Então, toda vez que o disjuntor desarmar, você tem que averiguar o que é que está acontecendo, para depois, né, com a certeza, ir lá e religar, rearmar esse disjuntor. Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa aí sobre disjuntores? Ô, professor, Oi. só acrescentar um pouco aí no que o senhor falou, acredito que seja uma informação também importante. O senhor falou aí a respeito dos contatos, né? Que indica aí o contato 1, 2, exemplificou para fazer a ligação. Até aqui. Realmente tem alguns fabricantes. Realmente tem alguns fabricantes que recomendam fazer a ligação, um por cima, outro por baixo. A FAME, se eu não me engano, a Schneider,
recomenda fazer a ligação por cima. Aham. Inclusive tem uns que tem a carga e outros tem, um do lado tem linha, outro tem carga, onde você faz a conexão. Uhum. Porém, disjuntor não tem polaridade. Ele Ou não seja, tem polaridade, né? se você inverter, ele funciona também da mesma forma. Só a título aí de curiosidade. É importante falar isso, né? Porque ele não tem polaridade, ele é apenas uma chave, né? É como um resistor. O resistor também não tem polaridade. Não está você ligado no terminal do outro. Mas, como você falou, né? É bom seguir as orientações do Sim, fabricante, né? sim, sim. Eu acho que também é até para padronizar também mais os circuitos, né, professor? Para não Aham. ficar também uma leitura diferente do que está no quadro. Porque às Isso. vezes você acha que está entrando um condutor, quando na verdade está saindo. Aí você vai fazer uma manutenção. Aí tem uns por um lado, outros por outro, uma fazendo alimentação por baixo, outros por cima. Aí acaba até você trabalhando num circuito energizado, quando na verdade está achando que está desenergizado. Aham. Isso. Até porque também nos diagramas elétricos, né, os diagramas vêm informando essa numeração também, onde é que você conecta cada um dos condutores daquele diagrama, né, daquele circuito. Então vai estar lá o desenho do disjuntor, a simbologia do disjuntor, como está aqui, né? E vai ter a numeração um e 2. Então, um vai estar ligado em alguma coisa aqui, normalmente na rede, né? Vai estar ligado na rede. Isso quer dizer que você vai ter que derivar, né, um condutor lá da rede para, vamos supor que seja isso aqui, ó, um condutor da rede para o disjuntor. Pronto. E daqui ele vai para, vamos supor que é para um motor, vai para uma botoeira, normalmente fechada. Então, botoeira normalmente fechada. Isso quer dizer que você tem que ligar daqui para a botoeira. O terminal 1 da botoeira, que é normalmente fechado, né? Então, terminal 1. E aqui o terminal 2 vai para outra coisa. Então, é importante falar sobre isso também, né? Porque nos diagramas eles tem a numeração dos componentes e você tem que seguir à risca, né, fielmente o que está no diagrama, né? O projetista lá diz que você tem que conectar o fio, os condutores lá de tal jeito, você tem que seguir o que o projetista determinou. Então é isso, né? Disjuntores. Vamos falar agora um pouco sobre os fusíveis. Então, vou ler a definição aqui e depois a gente faz um comentário um pouco melhor sobre eles. Fusíveis são dispositivos usados para limitar o efeito de uma perturbação, proporcionando a sua interrupção. Os fusíveis são os elementos mais frágeis que são propositadamente intercalados em determinado ponto do circuito elétrico para interromper corrente de sobrecargas violentas. Então, os fusíveis, né, nada mais são do que dispositivos que são utilizados para curto-circuito. Eles servem para proteger os equipamentos contra curto-circuitos ou correntes muito altas. Tem uma função bem parecida com o disjuntor, mas não é a mesma coisa. O disjuntor, como eu falei aqui por último, né, ele é reutilizável, né, se ele desarmar, você pode rearmá-lo. Já o fusível não é possível fazer isso. O fusível, dentro dele, tem um, um elemento fusível, que é chamado de elemento fusível, um condutor, um fiozinho, né, de um metal qualquer lá, um metal qualquer não, um metal específico para isso, né, em que ao chegar em uma determinada corrente, vamos supor que o fusível aqui seja de 5 amperes. Ao chegar numa corrente maior do que 5 amperes, o elemento fusível vai se fundir e vai se romper, né? Vai abrir aqui o circuito. Então, diferentemente do disjuntor, o fusível ele não é possível ser rearmado. Quer dizer que, se por acaso a corrente for muito alta, ele atuar, né, for rompido, você tem que substituir, porque não é possível reaproveitá-lo, não é possível rearmá-lo. Então, os fusíveis têm a função de proteção contra curto-circuito
E a sua proteção é por meio térmico. Corrente muito alta, funde o elemento fusível e não é possível reaproveitá-lo. Nós temos aí dois tipos de fusíveis. Nós temos o chamado fusível D, ou diazédio, e nós temos outro tipo que é o chamado fusível NH. Então, qual a diferença de um para o outro, né? A diferença é basicamente na corrente que cada um suporta e a potência também. Desculpem. O fusível diazédio ou fusível D, ele opera aí em correntes, né? São apropriados para correntes que variam entre 2 a 63 amperes. Já os fusíveis NH tem uma construção diferente, né? Até aparentemente aqui a aparência dele é diferente. Tem uma construção diferente, eles são mais robustos, logo a faixa da operação aí corrente sobre ele é maior. Então os fusíveis NH eles operam aí, né? Eles podem ser usados em correntes que vão de 6 a 1000 amperes. Logo, os fusíveis NH eles são utilizados também em circuitos de maiores potências, né, em relação aos fusíveis D ou diazédio. Então, construtivamente, né, eles são diferentes. Os dois aqui são em forma de cápsula, né? Porém, para serem utilizados, eles precisam de uma base. Então, o diazédio aqui, que é circular, ele é encaixado aqui dentro de uma base de cerâmica. Então, o fusível está aqui e aqui nós temos a base dele, ó. Então, com proteção de cerâmica, ele é colocado aqui dentro e tampado, né? Enroscado. E fica desta forma depois de pronto. Ele ainda tem uma proteção, né, uma capa protetora que evita que as partes vivas aqui fiquem expostas. Receptáculo. Isso. Então nós temos aqui o fusível diazédio, nós temos o NH que tem uma construção um pouco diferente, né? A sua base também é um pouco diferente. Ó. Ele é de encaixe, né? Encaixa aqui e fixa ele depois, né? Logo em seguida. Lembrando também que, como esses fusíveis, né, eles operam em correntes muito altas, imagina aí uma corrente de 1000 amperes, uma corrente altíssima, né? Então, uma corrente dessa daí pode gerar um arco violento para quem esteja por perto, né? Caso um fusível desse atue, né, por curto-circuito, a corrente aí é violenta. Isso quer dizer que o arco elétrico também vai ser um arco violento. E para que o fusível simplesmente não exploda e não gere muito estilhaço, não gere um arco muito grande, dentro dele nós temos uma espécie de areiazinha dentro dele, né, que é utilizada para vários fins, né, para reduzir o calor e principalmente para reduzir o arco elétrico. Então, dentro desses fusíveis, né, alguns deles contêm uma espécie de areia, para reduzir o arco elétrico. Uma outra curiosidade em relação aos fusíveis, né, agora sobre o diazédio, é que quando o fusível aqui ele é utilizado, né, ele atua, né, rompe lá o elemento fusível, esse pininho aqui, ó,
que está em vermelho, ele salta aqui para fora, ó, indicando que o fusível está rompido. Então, dentro dele tem uma... Não sei se eu vou conseguir desenhar, mas vamos imaginar que aqui seja o elemento fusível que está dentro do, do fusível. E nós temos aqui uma molinha. Supor que seja uma molinha, né? Que ela esteja conectada àquele pino vermelho que fica aqui na ponta. Então, quando o elemento fusível se rompe, né, se funde, esse elemento fusível ele atua aqui nessa molinha, né, e desprende aqui o indicador, que esse pinozinho aqui ele é uma espécie de indicador do fusível, né, para dizer se ele está rompido ou não. Então a molinha ela é jogada para fora junto com esse indicador, indicando que o fusível foi utilizado. Aqui eu tentei fazer um desenho, mas não é bem necessariamente desta forma, né? É só para que você tenha uma ideia de como é que é por dentro do fusível e que ele tem um indicador de quando é que ele está, quando ele foi usado ou não. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma consideração aí a respeito do fusível? O pessoal que trabalha na área aí, que talvez lide com fusíveis no dia a dia, vai falar alguma coisa interessante. Ô, professor, É. todo circuito elétrico, é necessário ele ter o fusível? Sim, todo circuito Por precisa ter um fusível. exemplo, nessa situação do fusível NH, que é para equipamentos, né, de grande potência, é necessário realmente ter esses fusíveis? Porém, se não me engano, quando você utiliza um disjuntor motor, você pode retirar o fusível. Eu não tenho certeza, né? Eu não vou afirmar, mas se não me engano, em um circuito com motor, por exemplo, quando você utiliza um disjuntor motor, que ele tem tem a função de um contator, a função de uma chave, liga e desliga, e uma função de disjuntor. Aí tem todas as proteções térmicas, e a proteção térmica e a proteção eletromagnética, né? Contra curto-circuito e sobrecorrente. Então, quando você utiliza esse dispositivo, você pode retirar o elemento fusível, né? Pode retirar o fusível. Só nesse caso, né? De um equipamento específico que é o motor. Mas para os demais, até onde tem o conhecimento, você tem que ter um fusível, né? Tanto que nos equipamentos eletrônicos, internamente, eles têm também um fusível. Você conhece alguma situação em que não utiliza o fusível? Já houve uma situação em uma indústria de cimento, sabe? Uhum. De derivado de cimento. E aí a gente foi fazer um serviço numa subestação e conversando com os eletricistas de lá, os caras levou a gente lá numa sala próximo a um forno onde faz a calcinagem do cimento, né? Que queima aquele material para fazer o cimento, né? O produto. E aí tinha uma eclusa lá, uns motores lá, uns painéis, umas compensadoras, que tava jampeada, velho. Tava sem fusível, os caras foram gambiarra lá, e eu perguntei, o curioso todo, né? Eu perguntei, ô fera, vem cá. Aqui não era para ter algum componente aqui? Aí ele disse, não, realmente, é para ter, mas nesse caso aí, pô, como é um motor, aí a gente botou esse determinado, esse componente aqui. Era uma peça feita, um disjuntor, que eu nunca tinha visto. Eu acho que era esse aí que você está falando aí. Pode ser. Se for O disjuntor que disjuntor estava motor... fazendo outra função, entendeu? Uhum. Foi interessante demais. Nesse caso, pode substituir por um disjuntor motor. É o disjuntor motor.
aí pode. Beleza. Mas caso o fusível tenha sido rompido, né? Não presta mais. Aí você tem que substituir, né? Não pode fazer um jumper, é que é perigoso fazer um jumper. Tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Aí um último detalhe a respeito do fusível é que o fusível ele protege o equipamento. O disjuntor ele protege o circuito e o fusível protege o equipamento. E para finalizar, vamos falar aqui sobre o relé térmico ou relé de sobrecarga. Vou ler aqui mais uma vez a definição, logo em seguida a gente faz um comentário sobre ele. É um dispositivo, relé de sobrecarga é um dispositivo de proteção que o seu princípio de operação é fundamentado nas diferentes dilatações que apresentam determinados metais quando submetidos a uma variação de temperatura. É basicamente o princípio de funcionamento de um disjuntor. Então, o relé de sobrecarga tem essa aparência. Acredito que alguns já tenham visto aí um relé de sobrecarga ou um relé térmico. E como é que ele funciona? O relé de sobrecarga tem normalmente utilizado para circuitos trifásicos, né? São seis conexões, né? Três aqui em cima, três conexões aqui embaixo. E essas conexões são chamadas conexões principais ou contatos principais. São os contatos principais. Então vamos imaginar que este relé de sobrecarga seja utilizado para a proteção de um motor trifásico. Então ele será aqui o último dispositivo, né, antes do motor, e a sua simbologia eu mostro daqui a pouco a simbologia. Vamos imaginar que seja o disjuntor motor. Então esse disjuntor motor, ele normalmente é utilizado com contatores, né? Nem sempre, mas normalmente é utilizado com contatores. Então vamos imaginar que seja os contatos dos contatores. Parte de estrela triângulo, né, professor? Até mesmo na direta. Pode ser também. Na direta mesmo também. Eu Na não sei direta nem o que é também. mais. Então nós temos aqui os contatores, né, os terminais dos contatores. Terminal 1, terminal 2, 3, 4. Aqui são os contatores, né? Quem não conhece contatores, infelizmente eu não tenho nenhuma imagem para mostrar aqui. Dá uma pesquisadazinha aí para você ver como é que é a aparência do contator. E a função do contator é simplesmente para manobra. Manobra, quando eu me refiro a manobra, é ligar e desligar, abrir e fechar. É a manobra. O relé de sobrecarga é utilizado para proteção. Proteção contra o quê? Como o nome já indica, contra a sobrecarga ou sobrecorrente. Sobrecarga a gente pode interpretar também como sendo uma espécie de sobrecorrente, né? Porque no motor, como eu falei antes, caso ele opere numa carga maior do que a carga nominal dele, né, ele foi projetado para trabalhar com 100 kg, mas ele está trabalhando com 150, está com sobrecarga. Isso quer dizer que a corrente que vai circular pelo motor é maior, que ele vai ficar mais pesado. Então vai ter uma sobrecorrente. E dentro do disjuntor, né, nós temos um par bimetálico. Um par bimetálico semelhante ao do disjuntor, que tem o mesmo princípio de funcionamento do par bimetálico do disjuntor. Quando a corrente aumenta, a temperatura aumenta e faz com que o par aqui aumente de tamanho, né, que são de metais diferentes. Isso vai fazer com que, como eles estão juntos, né, isso vai fazer com que o par se envergue, né?
Lembrando que ele é condutor de energia, né? Condutor de eletricidade. Então, vai passar por ele uma corrente. Vamos supor que ele esteja conectado aqui a um terminal, né? De algum internamente, né? Construtivamente falando, né? Dentro do relé de sobrecarga. E aí, quando a corrente é muito alta, esse par vai envergar e vai abrir os contatos. Pronto. Aí interrompe a passagem da corrente elétrica. O que o relé de sobrecarga faz é isso. Então, como eu falei aqui, ó, ele tem os contatos principais, é dividido aqui em contatos principais, que são esses 6 contatos aqui, né, que são numerados. O 1, terminal 2, terminal 3 aqui em cima, igual o desenho que eu fiz aqui embaixo. É o terminal 4, terminal 5 e o terminal 6. A entrada aqui em cima, né, as conexões de entrada, aí vão ser representadas por L1, L2 e L3, 1L1, 3L2, 5L3. E aqui na saída, normalmente as saídas são representadas pela letra T, T1, T2 e T3. Aí vai estar assim, né? 2T1, 4T2, 6T3. Aqui são os contatos principais e observe que aqui na frente nós temos outros contatos, né? Aqui são chamados contatos auxiliares ou os contatos para a parte de comando. O que é a parte de comando? A parte de comando é a parte que é utilizada para fazer a manobra do dispositivo. Vamos supor que seja um motor, ligar e desligar o motor. Então o comando serve para isso. E aí nós temos Fazer a comutação, né, professor? isso, fazer a comutação, né? Então ele tem E dois. outra coisa, lembrando que os contactores, eles só funcionam através de energização da bobina, né? Isso. Infelizmente a gente não teve como fazer aula prática, né? Porque senão nós teríamos visto lá no laboratório como fazer essas conexões. Né? A conexão da bobina e a conexão dos contatos principais do contator. O contato principal do contactor, quando ele sai do contato 3 da botoeira em 1, ele vai para o 13 do contactor, que sai no 14 para energizar o A1 da bobina do próprio contactor, correto? Para fazer o selo, né? Eu faço o dever de casa, professor. Muito bem, você está por dentro. Pronto, então aqui seria o contator, né? Ele fica ligado aqui, né? Fica na saída do contator. Pronto, fica aqui. Pronto, então ele fica aqui, né? Na saída do contator. Normalmente. Então, observe que ele tem aqui, além dos contatos principais, chamados contatos auxiliares. Nós temos 2 contatos, né? Um contato normalmente aberto, né? O NO, que é representado aqui pelos terminais pela numeração 97 e 98. E contatos fechados, ó, que são esses aqui, ó, 95 e o 96. Para que eles servem? Eles servem para fazer desarmar lá no comando o dispositivo, o equipamento. Deixa eu ver se consigo explicar aqui de uma outra forma, com esse mesmo desenho. Deixa eu falar. Ô, professor, Diga. no caso, quando vem uma sobrecarga, o relé de sobrecarga desativa o equipamento e, de modo automático, quando a sobrecarga passa, ele reativa? Ele pode funcionar de duas maneiras, ou manualmente ou de forma automática. O automático, né? No caso, das duas formas. Das duas Entendi. formas. Pronto, ele está ligado aqui assim, ó, no motor. Aqui é a parte de força do motor, né? A parte de comando vai ter uma botoeira. Vou fazer só o desenho, não vou fazer a simbologia não, né? A botoeira, vamos supor que essa daqui seja a botoeira de fechar. Aqui ligou na fase, ou vem do lado do disjuntor, né? Aqui a botoeira de ligar. Então a botoeira para ligar.
o circuito. E daqui vai para a bobina do contator, né, Cigano? O contator vai estar aqui em cima, ó. O contator está aqui em cima. Positivo, positivo. Pronto, ó. O contator está aqui em cima. Três contatos principais dos contatores. E tem um contato da bobina. Vamos supor que seja o contato aqui da bobina, né? Aqui o A1 da bobina. Isso mesmo. E o A2 da bobina. Então, como é que seria a ligação, né? Você vai ligar aqui no botão liga, aqui o desliga. Vamos ligar aqui para o A1, né, do contator, e aqui vai para o neutro. Pronto, aqui desce para o neutro. Então, nessa situação, não vou nem colocar o contato de selo, vou deixar só assim mesmo. Ó. Nessa situação, quando eu apertar aqui no botão de ligar, né, fecha um contatozinho que tem aqui dentro, né, que ele era aberto. Ele é aberto, fecha o contato. Esse aqui já é fechado, né? Aqui é um contato fechado. Então, quando aperta esse botão aqui, ó, ele fecha o contato, energiza a bobina do contator, né? Fecha os contatos que tem aqui, os contatos abertos, fecha esses contatos abertos. E aí o motor liga. Mas vamos supor que o motor trave, né? Ou então ele está muito pesado, o motor está muito velho, aí está travando. O que vai acontecer é que a corrente vai começar a aumentar no motor. E se você não desligar o motor, né, fazer com que essa corrente alta pare de circular no motor, com o tempo esse motor vai ser danificado, né, porque ele vai começar a aquecer demais e vai acabar queimando as bobinas. Então nós temos que utilizar um dispositivo que interrompa essa corrente quando ela for muito alta. Então o equipamento que a gente vai utilizar é o relé de sobrecarga. Então quando a corrente for ultrapassar um limite, qual é o limite? O limite que a gente vai determinar aqui. Aqui ele não colocou numeração nenhuma, mas você faz o ajuste da corrente aqui. Ó. Vamos supor que esse motor tem uma corrente nominal de 3 amperes, né? Ele funciona com 3 amperes. Então, você vai fazer o ajuste aqui nesse parafuso aqui, ó. Então, vamos supor que aqui seja 1 ampere, o próximo tracinho 2 amperes, o próximo 3, 4, 5. Então, você vem e ajusta aqui para 3 amperes, ó. Você tem que ajustar para a corrente nominal do motor, 3 amperes. Se por acaso o motor travar, tá duro, né? A corrente vai aumentar. E vamos supor que a corrente vá para 3,5. 3,5 já é maior do que 3. Então pode esperar que depois de um tempinho o relé vai atuar. Ele vai abrir o circuito, né, aqui dentro dele, né? São contatos normalmente fechados. São contatos fechados que tem aqui dentro. Né, dos principais, né? Contatos principais. Quando a corrente é muito alta, maior do que a nominal, aí esses contatos abrem, ó, eles e abrem. Beleza? Aí interrompe aqui a passagem da corrente. É isso mesmo? Não vou afirmar, pessoal, não vou afirmar, agora surgiu uma dúvida, não vou afirmar se realmente abre o contato aqui. Mas o que vai acontecer, os principais, né? O que vai acontecer é que esses contatos abertos e fechados aqui, ó, eles vão ser atuados. Né? Esse par bimetálico vai fazer com que esses contatos aqui dentro, ó, o 95, 96 e o 97, 98, eles sejam atuados. Então, o 96 e o 95, que é um contato normalmente fechado, né? Ele vai abrir quando a corrente for muito alta, por exemplo, 3,5, depois de um tempinho
o relé abre esse contato 96, 95, 96. E o que é aberto aqui, ó, o 97, 98, fecha. O que vai acontecer é isso, né? Que o pab metálico vai atuar nessas duas chaves aqui dentro, né? Então, como é que seria a ligação aqui nesse esquema que a gente está fazendo, ó? Então, antes de passar aqui no botão de desligar, seria interessante nós pegarmos aqui o cabo que vem da fase, né? Liga, ó, vamos ligar aqui no 95, opa, no 95, e o 96 a gente liga no botãozinho aqui de desligar, ó. Para quê? Porque quando o motor chegar a 3,5, ele abre o 95, 96 e interrompe a passagem da corrente aqui, ó, e desliga o motor. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não entendeu? E aí, a última informação a respeito do relé térmico é que ele tem dois modos de operação, né? Ele tem um modo de operação automático e o modo de operação manual. Então, vamos supor que deste lado aqui seja o automático, né? Como está apontando aqui, ó, e aqui seja o manual. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que no automático, quando o relé atuar, pronto, a corrente é 3,5, o relé atuou. Depois de um tempinho, o pab metálico vai se resfriar e aí ele vai ligar sozinho. Ele vai acionar o circuito de novo sozinho. Se ele estiver no manual, você só vai conseguir ligar o relé novamente quando você apertar esse botão aqui, ó. Pronto, apertou esse botão vermelho aqui, aí você rearma o relé de sobrecarga e aí você pode ligar o circuito. Lembrando também que, assim como o disjuntor, caso o relé atue, você tem que procurar a causa do defeito, né? O que é que está causando o desarme do relé, né? Assim como o disjuntor. Você tem que ver o que é que está acontecendo. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Já que não tem nenhuma, eu gostaria apenas de mostrar um vídeo, um vídeo bem rápidozinho aqui, só para exemplificar como é que o relé de sobrecarga atua. Aqui é a simbologia dele, né? Aqui é a parte principal, que são essas aqui, né? Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a parte dos contatos auxiliares, né? Que é utilizado no comando. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês que exemplifica a atuação do relé. Esse relé aqui é um relé de uma máquina que estava fazendo manutenção com um colega e o relé é esse aqui, ó. Aqui é a entrada da rede. Aqui vem da rede, ó. O V e o W, na verdade era para ser o contrário, né? Era para ser o contrário. Parece que a vinda é ao contrário aqui, se não me engano. Aqui é a rede. E aqui vai para o motor, o VW. Está indo para o motor. Aqui só tem o disjuntor. Ou aqui só tem o relé térmico, não tem o contator. Porque esse equipamento está utilizando um inversor de frequência e não precisa utilizar contator. Está utilizando só o relé só por precaução, né? Caso o inversor não desarme, o relé vai desarmar. E aí observe que ele está ajustado para 8 amperes para esse motor aqui, ó. Deixa eu ver se consigo passar aqui o vídeo para a gente observar o funcionamento. Opa.
Espera aí que a gente encerra agora, viu, pessoal? Pronto, ó. Aqui é o botãozinho de ajuste, né? Ele está ajustado para 8 amperes. E o verde aqui, esse negocinho verde, esse botãozinho verde, ó, indica a atuação do relé. Então, quando ele atuar, essa parte verde aqui vai se movimentar. Observe aí, ó. Já tá acima do que o relé aguenta, já. Já tá acima do que o relé aguenta. Aí ele atuou, você viu que desceu aqui? Tá fazendo o papel dele, tá Quer dizer que a corrente que está indo para o motor é maior do que 8 amperes. Aqui nessa máquina aqui estava dando 9, 10 amperes. Lembrando que o relé não atua instantaneamente, né? Vai depender da corrente. Se a corrente for alta, quanto maior a corrente, menor o tempo que ele vai atuar, né? Então, aqui é um exemplo de funcionamento aqui do relé térmico. Como ele estava no automático, ele estava ajustado aqui para automático. Depois de um tempinho, essa parte verde voltava. Isso quer dizer que ele rearmava depois de um tempinho, né? Então, se quisesse ligar a máquina, poderia ligar a máquina. Mas nesse caso, tem que descobrir qual é o problema que está acontecendo na máquina para poder religar para religá-la, né? Então, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu? Alguém quer fazer algum comentário? Esse reloginho aí é o quê? Esse barômetro aí, isso é o quê? Esse aqui é para ajustar a corrente. Aqui embaixo está 5,2 amperes, aqui 6,6 e aqui 8. Ele está ajustado para 8 amperes. Beleza, beleza. Aqui do lado tem até outro contator aqui do lado, ó. Aqui tem um contator, ó, e aqui embaixo um relé, que aqui é de outro motor. Então, pessoal, por hoje é só. Já que não tem ninguém tem alguma pergunta, por hoje é só. Vamos finalizar aqui, né? Lembrando que terça-feira nós faremos aí nossa avaliação. Eu vou deixar lá no grupo quais são os assuntos que você tem que estudar para essa avaliação. E até sexta-feira da semana que vem mandar as duas atividades. Beleza?